Essa pandemia foi, sim, do ponto de vista da empresa, foi o nosso melhor período da história. Foi? Foi. Porque já um pouco antes do lockdown, já houve uma demanda crescente de produtos hospitalares. E a gente também posicionado bem nesse nicho hospitalar. Como é o market share de vocês aí de produtos? Cama, mesa e banho Cama, mesa e representa banho, quanto? hospitalar e vestuário. Como é que é o percentual aí? Isso varia muito. Hospitalar Do representa... primeiro semestre para o segundo já varia, porque o cama e mesa é mais forte no primeiro semestre e o vestuário é mais forte no segundo. Mas vamos considerar Uma média. 40 e 20. O que é 40? 40 cama e mesa, 40 vestuário, 20 hospitalar. E na pandemia? Então, aí, quando esses 20 aí, quando começou, já não era mais 20, já tinha 40. subido um pouco. E aí veio o lockdown. Lógico que nós não tínhamos 100% de produção para hospitalar. Mas aí nós já começamos a virar a chave. Aí veio o lockdown. Nós conseguimos uma autorização para trabalhar, porque eram serviços essenciais, né? Fizemos um processo formal lá na Superintendência do Trabalho, conseguimos uma autorização para trabalhar e demos férias coletivas de 2 semanas para metade da fábrica. Ficamos com 50% da capacidade. Logo no lockdown, logo no começo. Logo no começo, esperando que esses 20% pudessem chegar a 50%. Só que a demanda estourou principalmente por causa das máscaras, né? Então, no final dessa segunda semana, nós já chamamos, a ideia seria dar 15 dias para metade das pessoas, quando chegasse, dar 15 dias para outra 15 metade. dias para outra metade. E aí já não demos mais, já voltamos 100% da produção de novo. Quer dizer, nós paramos a fábrica 50% por 2 semanas só. O resto foi full total. E todas as fábricas do Brasil estavam paradas, praticamente. E nós passamos a fornecer tecido de máscara para o Brasil inteiro. Mas por que todo o Brasil estava parado? Os caras não vendiam tecido para máscara também, não? Não existia, né? Não existia. Porque o tecido de máscara, que é a famosa tricoline 100% algodão, que era o mais indicado, que o Ministério da Saúde divulgou o material indicando, não é tecido hospitalar. Isso é tecido de camisa e é tecido de lençol. Sim. É exatamente o que a gente faz. Tecido para camisa de vestuário e tecido para lençol na linha de cama e mesa. Era exatamente o que a gente faz. Todos os nossos teatros estavam montados para fazer isso. Só que é o mesmo tecido. Então a gente passou a vender esse tecido para fazer máscara. Para as fábricas. E as fábricas de vestuário já tinham parado, porque não tinha mercado. Então, as fábricas de cama e mesa já tinham parado, porque não tinha mercado. E surgiu um mercado de E fábrica como a de gente máscara, estava funcionando, surgiu do nada. E foi uma loucura. Eu fiz uma conta outro dia, né? Na época a gente fazia tecido para 2 milhões de máscaras por dia, que dava para fazer 2 milhões de máscaras por dia. A quantidade de tecido que a gente estava fazendo. Foi. Mas essas máscaras exportaram também ou não? Não, exportada não. Só aqui? Era o Brasil todo ligando. Tinha um parceiro nosso lá em Minas Gerais que cuidava da parte de baixo, com o nosso tecido mesmo. Ele distribuía de baixo para cima do Brasil, do meio para baixo. Ele distribuía e do meio para cima eu atendia daqui. Foi uma loucura. Aí logo depois caiu muito, né? Mas também do jeito que veio, caiu também de repente. Mas aí já entrou aquela fase pós-pandemia que foi muito bom para todo mundo, né? E as pessoas estavam com consumo retraído e voltaram a consumir, principalmente enxoval doméstico. A linha de cama e mesa estourou nessa época, porque as pessoas estavam em casa. Direto, né? E queria comprar, não ia comprar uma camisa para sair, mas ia comprar um lençol para usar em casa. Que nem mexeram também muito, fizeram muita obra, né, cara?
Também, reformar aí, né, talvez casa, apartamento, na né? fase seguinte, porque nessa época nem obra não podia fazer, né? É. Impressionante, né? Então a gente passou nessa pandemia muito bem, assim, do ponto de vista econômico, foi excelente. Te dar um exemplo de um convidado que teve aqui que passou por uma situação semelhante. O Paulo Gugel, da Aline, Cosméticos Aline, fabrica shampoo, né? Shampoo, sabonete líquido, tudo, né? De produtos de higiene. De repente, fechou tudo. Cara, a produção dele ficou praticamente quase 80%, sei lá, quase toda álcool gel. Álcool Foi. gel. Também, né? Fabricando álcool gel. Diz que não dava conta, cara. Era 100% Imagina. da planta trabalhando e não dava conta. Tava praticamente parando de fabricar shampoo, apesar que também estava vendendo muito, né? Porque todo mundo parado em casa. Quem estava mais ganhando dinheiro nessa pandemia era o quê? Supermercado e farmácia, né? É. Porque vendia alimento e remédio, saúde, né? Essas coisas. Porque depois que veio estourar a parte imobiliária, né? A parte imobiliária. E o consumo em geral, né? Tudo estourou. Aí estourou também porque o povo parou de fabricar, o preço foi lá para cima, Também, né? é. Aí tem oferta e demanda, né? Velha oferta e Quem demanda. tinha o produto, né? Mas todo mundo no lockdown aqui, muita gente que veio aqui no lockdown, quem tinha casa de praia para casa de praia, quem tinha casa de serra para casa de serra, ficava isolado lá e não tinha estrutura, tinha que se adequar, né? Estrutura. Então tinha também isso, né? Mas vocês não perderam também ninguém não, né? Funcionário? Perdemos 2 funcionários. Na verdade, um terceirizado, que era o pessoa que fazia nosso transporte, o Eliezer. E perdemos também tragicamente, um funcionário novo. Assim, ninguém sabe o que aconteceu, uma coisa de repente. 40 anos que ele tinha por aí. Aquela história, né? Ninguém sabe. Quase todo mundo pegou, mas tem gente que batia de um jeito diferente, né? Loucura, ninguém nunca vai entender como é que foi isso. Daqui a 20 anos, 30 anos, talvez a gente descubra, né? Porque Pois é. eu peguei e nem sabia que tinha. Eu não peguei o primeiro ano trabalhando direto, não fiquei em casa nem um dia. Não peguei naquela primeira onda. Na segunda onda também, que foi pior ainda, não peguei. Fui pegar na terceira, que já foi aquela mais fraca. Também peguei 2 vezes. Uma vez, 6 meses depois de novo. Foi. Mas aí já tava com vacina e tudo, né? Já tinha Já. a terceira dose, sei lá. Já.